A gente abre espaço para falar sobre a saúde da criança na nossa coluna de sexta-feira e a gente recebe a pediatra Clarissa Botura Amado. Doutora Clarissa, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. A gente vai falar sobre um tema muito importante envolvendo as crianças, que são os acidentes, os acidentes domésticos. Os acidentes envolvendo as crianças estão entre as principais causas de mortes, não? Sim, é a segunda principal causa de morte. Hoje, no Brasil, as últimas pesquisas dizem que 6 mil crianças morrem de causas de acidentes. 6 mil crianças por ano? Por ano. Isso dá uma média de 16 mortes por dia no Brasil. É muita 380 coisa. internamentos no dia. E um dia somente de acidentes. É porque, além das mortes, claro que a consequência mais grave, muitas vão para os hospitais. Exatamente. E o que também é muito envolvido são as consequências desses acidentes. Porque a gente fala muito em morte, mas tem aquela consequência em relação às sequelas, tanto física quanto emocionais para essa criança, né? Geralmente essas sequelas vão desde... A invalidez total. Invalidez total da criança, até lesões por amputação. Para uma criança que está começando a sua atividade, é muito grave, né? Bom, esses acidentes acontecem em diferentes áreas, né? Tanto dentro de casa quanto fora de casa. Sim. A gente tem diferentes tipos de acidentes? Nós temos. Quando a gente pensa no acidente na infância, quem tem uma criança em casa tem que imaginar, eu costumo orientar os pais assim, veja com os olhos da criança. Então, a criança... O que é difícil, às vezes, para o adulto, Sim, né? porque o adulto enxerga, né, no nível da sua cabeça. Abaixe e veja no nível da cabeça da criança. O que pode acontecer, aonde ela pode alcançar, que isso pode ser danoso para ela. E conforme a idade da criança, os acidentes são mais ou menos frequentes. Até os 4 anos, por exemplo, as queimaduras por escaldadura, água quente, leite quente, café quente, aquela pessoa que está com uma caneca na mão segurando uma criança, são muito comuns. Então, às vezes, nem sempre é a própria criança que, digamos, causa o acidente. Muitas vezes o pai ou a mãe, porque está com um objeto que pode... Exatamente. É muito não intencional. Claro. Claro. Outra causa muito importante são as quedas da própria altura, que a criança pode sofrer, quedas de trocador. A gente pode achar que a criança já tem um nível de desenvolvimento suficiente para ficar sozinho no trocador. E não ficam? Não ficam. E sem contar que elas são muito rápidas. São muito rápidas, são questões de segundos. Em cima de camas, às vezes, colocou lá no meio da cama. Ela não vai alcançar até... Não, quando você olhou para pegar alguma coisa, a criança já está no chão. A gente costuma atender muito esse tipo de história. E a família vem com um grau assim, de ressentimento, de culpa muito grande, porque são todas evitáveis. Hoje, no pronto atendimento, de 10 internações, 10 entradas em pronto-socorro que nós temos em relação a trauma doméstico, 9 seriam evitáveis. É um índice muito alto, né? É muito alto. Então não significa que o pai e a mãe devem ficar paranoicos, mas eles devem ter um olhar cuidadoso. Exatamente. E perceber onde estão, digamos, os espaços de risco. Exatamente. De acordo com a idade do bebê, o que eu posso ter mais arriscado dentro da minha casa? Então, utilizar protetores de escadas, barreiras ou aqueles portões de proteção de escada. Evitar deixar a criança sozinha nos ambientes, em cima de trocador, em cima da cama, em cima do sofá. Proteger tomadas com os adaptadores próprios para elas. Verificar muito, nós temos muito também asfixia por brinquedos. Então, verificar a qualidade de selo de Inmetro, a especificação de acordo com a idade da criança. Às vezes tem um filho um pouquinho mais velho, que, né, os brinquedos podem ser misturados. Botõezinhos, né? Quando der um ursinho de presente ou uma boneca de presente, verificar se o nariz não sai, se o olhinho não sai.
Criança brinca muito também assim com joia, brinco, tira, aí a gente não percebe e aí acaba colocando na boca. Então são medidas preventivas que nós temos que ter de acordo com a idade. O ambiente da cozinha, que é o principal, onde os acidentes acontecem. Os cabos de panela, todos virados para dentro do fogão, nunca para fora. Procurar colocar os utensílios domésticos, faca, garfo, tudo que puder agredir de alguma maneira, acima da onde a criança pode alcançar. Então são algumas medidas simples, mas que a gente, como olhar de adulto, não vê como uma coisa ofensiva, mas para a criança pode ser muito grave. Acho que um outro aspecto que vale sempre lembrar é o risco do afogamento, né? Porque às vezes um pouquinho de água no balde pode ser suficiente, né? 2,5 centímetros. 2,5 centímetros. É o suficiente para uma criança de até 4 anos se afogar. Até 4? Então a gente acha que com 4 anos está correndo, está brincando, né? Ele não tem ainda a sensação de o desenvolvimento de autoproteção. Então tem que proteger as piscinas com grades, evitar deixar brinquedos dentro da piscina ou dentro de banheiras, para que não seja um atrativo para elas irem até lá. Nunca deixar uma criança sozinha na banheira, né? Usar tapete antiderrapante dentro do chuveiro ou dentro da banheira também. Então o afogamento também é a terceira causa de acidente mais comum em relação aos acidentes domésticos. Tudo bem. Bom, fica a dica, ficam as orientações para você que está acompanhando a gente. Doutora Clarissa, muito obrigado pela disposição de ter vindo aqui. Bom dia. Conversamos com a doutora Clarissa, ela que é médica pediatra, falou com a gente hoje sobre os acidentes envolvendo as crianças, um assunto sério que, como disse a doutora, podem ser evitados. Então, basta a gente ter todo cuidado, né, e olhar a casa da gente com os olhos da criança. Ótimo dia a você, um bom fim de semana. Segunda-feira a gente se fala por aqui. Até lá!